A G5 de My Little Pony nunca será famosa. A G4 de My Little Pony merece mais. Por favor, conserte isso. Não falamos da G5 aqui. Aquilo fudeu tudo. Eu não acho que é muito isso. É que a G5 simplesmente jogou tudo que a G4 construiu ao longo dos anos no lixo. A G5 de My Little Pony é tão ruim que o fandom tá migrando pra outro desenho de cavalos falantes. Mas a G5 de My Little Pony é ruim mesmo. Pra mim, a G5 de My Little Pony é um delírio. Bagulho ruim da porra. E a G5 é boa, por acaso? Isso tudo que você acabou de ver é só um pouco do tipo de comentário que a quinta geração de My Little Pony recebe todos os dias. O mais irônico é que a maioria dessas pessoas afirmam em seus próprios perfis nunca terem consumido qualquer conteúdo da geração. Por que então um ódio tão generalizado pro desenho? Acho que nada melhor para começar uma análise de um movimento em massa do que ouvindo o que as pessoas têm a nos dizer. E é por isso então que eu reuni aqui alguns argumentos que eu achei no Twitter. A G5 de My Little Pony seria muito melhor sem essa coisa de ser o futuro de A Amizade é Mágica. Ainda teriam problemas, mas com certeza reduziria os mais graves. A princípio, esse é um dos argumentos mais usados, eu acho, pela galera que critica a G5 no geral. E pra mim esse argumento... ele é um argumento, de certa forma, até válido. Porque, a princípio, quando vai acontecer uma mudança de geração, a ideia que as pessoas têm é que vai mudar tudo, vai ser tudo novo, personagens novos, desenvolvimento novo e tudo mais. E o que a Hasbro fez foi trazer o desenvolvimento da G4 pra dentro da G5 como o passado da G5. Mas, a princípio, a minha crítica a esse argumento vai ao ponto de que a Hasbro conseguiu fazer isso muito bem. Sim, tem furos de roteiro, tem problemas, tem falhas, mas são poucas. A história poderia ter sido muito mais distorcida, poderia ter muito mais problemas. E eu acho que o ponto principal é que, se a história fosse uma continuação direta da G4, ou se a história não tivesse conexão nenhuma com a G4, muito provavelmente essas pessoas ainda estariam fazendo as mesmas críticas. Porque ninguém nunca vai achar perfeita essa parte da história. E já que a gente falou de furos de roteiro, eu finjo que a G5 de My Little Pony não existe, ou é outro universo, mas um bem distante do canônico da G4, porque não é possível tanto furo. Lembrando que não é nenhum tipo de ataque pessoal a quem faz esse tipo de comentário na internet, né, porque, enfim, tem nada a ver uma coisa com a outra. Mas, a princípio, também é um argumento que, de certa forma, não tá errado, mas também não tá certo. Os furos de roteiro sempre foram muito presentes em My Little Pony, afinal é um desenho infantil e o foco não é a história, mas é algo bem comum de ver as pessoas comentando. Até mesmo no YouTube tem alguns canais que comentam sobre esses furos de roteiro, muitas vezes não são furos de roteiros. As pessoas também tendem a enxergar coisas onde não tem, é como procurar pelo em ovo, sabe? Quando a pessoa não gosta de alguma coisa, ela quer se convencer de que aquela coisa é pior do que ela realmente é. Pelo menos é uma coisa que eu acho que acontece, né? Esse aqui, teoricamente, é um guia interno para pessoas que estão trabalhando dentro da G4 de My Little Pony, que vazou. É bem comum várias coisas vazarem dentro da produção de My Little Pony. Eu não sei de verdade se essa é uma coisa real ou se, sei lá, inventaram isso aqui. Mas sendo real ou não, o ponto é que esse tweet foi um alvo para as críticas da G5 de My Little Pony, com vários comentários reclamando que a G5 não segue essa regra e que isso inclusive é um furo de roteiro da G5. Mas a verdade é que nenhuma geração de My Little Pony seguiu essa regra de verdade. Nessa daqui, o cara foi genial, a gente vai ter que concordar, né? Ele foi atrás da bolsa de valores da Hasbro pra usar de argumento. Esse cara é muito inteligente. Ah, é uma pena que eu fui atrás dessa bolsa de valores e eu encontrei um gráfico bem parecido com o dele. Acontece que o meu gráfico, ele tem um pouquinho antes e mostra que a Hasbro começou o seu processo de desvalorização antes do final da G4. E outra, se a G4 realmente dava tanto lucro pra Hasbro, por que a Hasbro encerrou a G4? Sabe, é só um tipo de argumento que realmente não faz sentido nenhum, mas tá aí, né?
agora chegamos na tão polêmica G5, que hoje em dia é declarada a geração que os fãs mais odeiam. Eu poderia fazer um vídeo de quase 30 minutos só explicando os motivos do porquê os fãs não gostam da G5, mas eu vou comentar o que mais me incomoda na vida, que é a enrolação da história. Laura, você tá certa. A história da G5 realmente tá muito enrolada e os próprios fãs da G5 concordam com essa ideia. Inclusive eu recomendo aqui o canal da Laura Amélia Peleal, que ela faz vídeos muito bons, tanto da G5, mas principalmente da G4. E eu gosto desse argumento porque é um argumento que os próprios fãs da G5 usam contra a Hasbro. Esse é um erro da Hasbro, não é um erro da geração em si. Tá bom que eu acredito particularmente que isso seja uma escolha de design, já que a Hasbro está fazendo um desenho pro YouTube, um pouco mais infantil, com episódios mais curtos e menos desenvolvimento da história. E há algum tempo atrás ela estava fazendo Make Your Mark, que era a série, o filme, que eram, querendo ou não, conteúdos um pouco mais complexos, com episódios maiores, um desenvolvimento melhor dos episódios. Eu espero particularmente que a Hasbro volte com alguma coisa no estilo de Make Your Mark. Mas tudo que nos resta é esperar mesmo. Não tem muito o que fazer. Apreciem a hipocrisia. Uma conta hater da G5 criticando a G4. Eu ainda tenho a minha teoria pessoal de que nenhum deles assistiu nem sequer a G4, velho. E bom, acho que já chegamos no ponto que a gente já entendeu que esses argumentos não estão levando a gente a lugar algum. Então eu resolvi dar uma pesquisada se esse comportamento faz algum sentido psicologicamente falando. E até que eu encontrei algumas coisinhas interessantes. Existem algumas coisas, sim, que fazem as pessoas tenderem a ter esse tipo de comportamento a novidades. Isso não se aplica só a My Little Pony, mas praticamente qualquer desenho. E você pode estar pensando, tá, isso até faz sentido quando as pessoas que assistem o desenho são crianças. Mas no caso de My Little Pony, a comunidade é predominantemente adulta e isso não é dúvida para ninguém. Mas sim, isso ainda faz sentido mesmo para a comunidade mais velha. E eu acredito que a principal coisa que influencie nesse tipo de comportamento é a resistência à mudança. A G4 foi muito importante para a vida de muitas pessoas. De certa forma, a G4 ela servia como um certo desvio da realidade. My Little Pony foi extremamente abraçado por adultos devido à sua semelhança com alguns estilos de anime, como por exemplo Spy Family. Você vê aquilo ali como uma vida perfeita, uma vida que você queria ter pra você. E de certa forma, assistir aquilo te deixa confortável. My Little Pony causa o mesmo sentimento em várias pessoas, principalmente nos bronies. Eu sei que grande parte da comunidade dos bronies é extremamente nojenta, mas a maioria não é. Acredita em mim, a forma que a G4 confortava essa galera formou memórias e conexões emocionais. Querendo ou não, muitas pessoas ainda na escola, na faculdade ou até mesmo já trabalhando, depois de um dia muito cansativo, simplesmente chegavam em casa, sentavam no sofá e colocavam para assistir algum episódio de My Little Pony. De certa forma, isso era confortante para as pessoas. E isso formou uma zona de conforto. Quando acabou a quarta geração de My Little Pony, a maioria dessas pessoas entenderam que essa zona de conforto foi totalmente quebrada. E bom, a quinta geração, ela é diferente. Independente do que fosse a quinta geração. A quinta geração podia até mesmo ser idêntica à quarta geração. Isso ainda estaria fora da considerada zona de conforto dessas pessoas. Essas pessoas ainda teriam resistência a tentar assistir pelo menos um sequer conteúdo da G5. Eu acho que eu acabei sendo diferente dessa galera porque quando eu comecei a assistir My Little Pony, a G5 já existia. Então, de certa forma, as memórias da G4 se formaram junto com as memórias da G5 pra mim. E é por isso que a G5 pra mim não pareceu tão ruim quanto pareceu pras outras pessoas. A G5 não é o problema. Você é o problema.